Os fins justificam os meios? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir esse tema que é um dos mais importantes na obra O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Os fins justificam os meios? Se nós tivéssemos que dar uma resposta curta e grossa para essa questão, essa resposta seria não. Né? Os fins não justificam os meios, ou pelo menos não é bem assim. Isso não está escrito em nenhum lugar no livro, né? Em nenhuma outra produção do autor. Mas então o que está escrito? Está escrito, por exemplo, no capítulo 3, que o príncipe deve mimar ou aniquilar os homens, né? Significando que para seduzir, para conquistar os homens para suas campanhas, para sua administração, para o seu governo, o príncipe deve mimar, deve combinar os homens de presentes, né? Se isso for interessante para, enfim, concluir esse processo de sedução. E caso isso não seja possível, né, esses homens devem ser aniquilados, ou seja, o príncipe deve destruir toda a oposição. Também está escrito, né, ao longo do livro que o príncipe deve aprender a poder não ser bom quando isso é necessário para a administração pública, ou seja, o príncipe deve aprender a fazer o uso instrumental da moral. Está escrito também no príncipe que o mandatário, aquele que deseja o poder, deve estar disposto a condenar a sua própria alma ao inferno, né, se isso for para o bem da administração pública, se isso for para o bem do governo. Outro ponto interessante é que, se vocês olharem aqui essa foto, ela representa a Cesare Borgia, que é a personagem inspiradora do livro, o príncipe. Então, a figura do príncipe, né, inspirada na figura histórica do Cesare Borgia. Filho do Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia, Cesare Borgia também era conhecido como Duque Valentino, né, ambos vivendo aí, ele e seu pai, por volta do século VI, século XVI, aí, durante o Renascimento. Os exemplos que Maquiavel dá, né, ao longo do livro, principalmente lá no capítulo 7, sobre por que o Cesare Borgia poderia ser considerado um príncipe exemplar, estão longe de ser exemplos permeados por uma boa moral ou pela moralidade cristã, por princípios da virtude. Cesare Borgia, por exemplo, para conquistar a Romanha, que é uma região ali no centro-norte da Itália, perto da região de Florença, mais para cima ali, ele convence parte da nobreza local a se encontrar com ele numa cidadezinha lá da região e simplesmente mata todo mundo. Ele aniquila, manda enforcar, né, a nobreza local e com isso ele tomou o poder. Uma vez consolidado o poder ali na região da Romanha, essa região ela era uma região muito violenta, muito mal governada pelos excessos cometidos pelas lideranças anteriores e pela pequena nobreza local. Então, como é que o Cesare Borgia resolve essa questão? Ele manda para lá um homem chamado Ramiro de Orco com plenos poderes para fazer tudo o necessário, né, para tomar o controle da região e acabar com a violência, para acabar com a criminalidade e acabar com o desgoverno. E o Ramiro de Orco faz exatamente isso, né? Usa esses plenos poderes para acabar com a violência local. Lembrando que esse Ramiro de Orco ele era um homem extremamente cruel e expedito, né? Nas palavras do próprio Maquiavel. Então ele tem muito sucesso nessa empreitada. Só que, obviamente, esse tipo de conduta, né, odiosa, agressiva e violenta atrai é, ódio também da população local. E como é que o Cesare Borgia, né, o príncipe de Maquiavel, lida com essa questão? Ele simplesmente entrega a cabeça do Ramiro de Orco, né, figurativamente, para a população local. Ele provoca um julgamento das ações do Ramiro de Orco, né, ele faz com que a população local tenha voz nessa questão. O Ramiro de Orco vai ser condenado pelos seus crimes, né, crimes contra a população local. E antes que a sentença seja proferida, antes que a execução seja feita, o próprio Cesare Borgia se antecipa a isso e manda cortar o Ramiro de Orco numa praça pública, corta ele no meio, né? E ele próprio está lá pessoalmente com a faca ensanguentada e um bastão, né, ao seu lado, mostrando que se alguma violência aconteceu, se algum mal foi cometido contra aquela população, todo esse mal ele foi originado nas ações do Ramiro de Orco, que estava lá a mando do príncipe, ou seja, a mando do Cesare Borgia, e fez exatamente aquilo que ele mandou. Ao ser bem sucedido nessa ação, ele pagou com a própria vida. Então, o Cesare Borgia estava tentando se eximir de todas as más ações que foram cometidas lá e se apropriou de todas as boas ações. Daí para frente, ele passa a ser conhecido, né? Vários outros historiadores ao longo do tempo também reconhecem isso. Ele passa a ser reconhecido como um bom governante daquela região
naquele período. Né? Então, esse é o príncipe do Nicolau Maquiavel. Portanto, é muito fácil entender por que as pessoas interpretam equivocadamente essa questão de os fins justificam os meios. Parece muito que sim. Né? Uma leitura rasa, uma leitura sem contextualização do príncipe dá a entender isso. Então, para fazer uma desconstrução dessa questão, nós precisamos ter em mente alguns pontos importantes. Né? Eu separei aqui alguns pontos, 4 pontos fundamentais que a gente precisa ter em mente para saber por que essa é uma interpretação equivocada. Bom, em primeiro lugar, é preciso ter em mente o contexto histórico. Ou seja, por que o Maquiavel faz essa série de propostas, por que ele tem essa interpretação de que ações tão cruéis, tão violentas podem ser eventualmente necessárias para que o príncipe seja bem sucedido na conquista e na preservação do poder. Não, já falei, contexto histórico. Ele fala no século XVI, para aquelas pessoas que estavam acostumadas no mundo profundamente violento. Ele fala isso para aqueles ouvidos, não para os nossos, né, nos dias atuais. É importante entender quem é o autor e para quem são as pessoas que ele está escrevendo. Ele está pensando no homem mercantil, naqueles homens que pouco tempo depois empreenderiam aqui a conquista da América, com todo aquele conjunto de violências absurdas. Né? Aqueles homens estavam acostumados à tortura, à morte, à crueldade como uma coisa do cotidiano. Esse é o contexto histórico no qual Maquiavel escreve o Príncipe, não no nosso contexto histórico. Portanto, ali, essas dicas elas estão longe de ser chocantes. Né? Outro ponto importante é o fato de que o Nicolau Maquiavel ele é uma personagem histórica, ou seja, ele é um homem que precisa ser entendido como ele era. Ele não pode ser visto, né, com base dos nossos olhos de hoje. Nós sabemos quem ele era, não podemos inventar uma personagem aqui, né, tida como maquiavélica, maligna e tudo mais. Ele era claramente um homem muito culto, muito elegante, mas mais do que isso, ele era um humanista. Estava muito longe de ser pessoalmente um psicopata, né, um cínico. Ele era um historiador muito eficiente, muito bom, muito prolífico. Ele escreveu as Histórias Florentinas, que são tidas como uma das melhores obras de história do Renascimento. Ele escreveu a Mandrágora, não, peças de teatro. Ele escreveu diversas obras de filosofia política muito importantes. Ele era tido como um homem muito refinado. Ele estava longe de ser um maníaco psicopata ou um cínico. O terceiro ponto importante aqui é o fato de que Maquiavel era um pragmático. Ele escreve, né, esse Manual da Conquista e da Preservação do Poder preocupado, né, com o pragmatismo político. Ele está preocupado com o custo social da violência extrema. Ele não está preocupado, né, com o uso maligno do poder. Ele não deseja isso. Para ele, isso é um mal necessário. Né? A desagregação do reino, a desagregação do principado leva à guerra civil, ao estupro, à morte, à violência generalizada, e essa é uma consequência muito ruim, né, da desordem. A ordem política leva a uma vida muito melhor, ela tem consequências muito significativas, né, na boa organização do reino. Ou seja, ele está pensando num contexto em que a desordem, portanto, depravação, violência, morte generalizada, ou num contexto em que há ordem, em que a vida tende a ser melhor, apesar do fato de que o príncipe, né, não é um homem bom, assim como ninguém é bom. Né? A natureza do humano, segundo Maquiavel, ela é ruim. Toda a construção da obra do autor é permeada por isso. Portanto, o custo da desordem, o custo da violência desregrada é muito maior do que o mal eventual que o príncipe possa cometer em nome da boa administração. O quarto ponto importante é que justamente derivado desse anterior. Por Maquiavel, as ações do príncipe elas não devem ser imorais, elas devem ser amorais, ou seja, não é a imoralidade a tônica do Maquiavel, e sim a amoralidade. O que significa isso? Do ponto de vista do Maquiavel, as ações do príncipe elas devem ser premiadas não necessariamente pela moral, mas elas também não podem jamais ser imorais, no sentido de que o príncipe deve fazer aquilo que é importante para a conquista e a preservação do poder, ele deve fazer aquilo que é importante para o bem maior e não dar vazão ao seu desejo sádico, né? Não dar vazão à sua crueldade interior.
ele deve fazer um uso instrumental da moral. Ele deve aprender, como eu já falei antes, a poder não ser bom, mas ele jamais deve, né, cometer atos de crueldade pela crueldade em si. Toda crueldade que é empregada pelo príncipe, ela deve ser uma crueldade que tem um objetivo, ele deve ter uma agenda política importante. Então, para desconstruir essa questão, né, nós vamos aqui fazer uma análise do conteúdo, né, de algumas expressões, de algumas citações feitas aqui ao longo do príncipe. Ou seja, vamos fazer uma análise do conteúdo do texto para entender, né, de uma forma um pouco mais aprofundada por que não faz sentido essa interpretação de que os fins justificam os meios. A começar, vamos pegar aqui uma citação, né, um trecho que é muito comumente utilizado para justificar essa afirmação. É muito comum a gente ver isso por aí, colocado dessa forma meio descontextualizada. Então, está escrito aí: os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados. E no mundo não existe senão o vulgo, os poucos que podem existir quando os muitos têm onde se apoiar. Os poucos não podem existir quando os muitos têm onde se apoiar. O que significa isso? Essencialmente, essa seria uma descontextualizada, de forma descontextualizada, esse seria um trecho que afirma, ou que dá a entender, que a história é contada pelos vencedores, ou seja, vale tudo desde que você vença. Né? Se o príncipe vence, ele conta a história, portanto, tudo aquilo que ele fizer está justificado. E, de fato, o trecho acaba afirmando isso mesmo. Porém, se a gente olha para a parte anterior toda, ou seja, se a gente olha para o trecho completo, a gente vai ver que, na verdade, ele significa uma coisa um pouco diferente disso, ou ele é mais complexo do que isso. Então, vamos lá. Esse trecho diz: todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos, que, aliás, estão protegidos pela majestade do Estado. E nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, onde não existe tribunal a que recorrer, o que importa é o sucesso das mesmas. Procure, pois, um príncipe vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados, e no mundo não existe senão o vulgo. Os poucos não podem existir quando os muitos não têm onde se apoiar. O que significa tudo isso? Se você vê lá a parte inicial desse trecho, todos veem que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és. Na verdade, essa pessoa que ele está se referindo no início não é o príncipe. Isso seria a pessoa que olha para as ações do príncipe de uma forma crítica, ou seja, você que está olhando as ações do príncipe e acha que ele está agindo de forma imoral. O que ele diz é: mesmo você é visto não por aquilo que você é, não por aquilo que você sente, não pela sua subjetividade, mas você também será julgado pela sua aparência. As pessoas olham para você com base naquilo que elas acham que você é, naquilo que você aparenta exteriormente. Maquiavel aqui, ele está fazendo uma referência ao fato de que os homens, eles são simplistas. Ele não está dizendo algo que ele deseja que fosse, né? O Maquiavel não deseja que o mundo fosse desse jeito. Ele está tentando explicar que o mundo é aquilo que ele é. As pessoas são simples, as pessoas julgam pelas aparências. As pessoas, elas agem não com base na moral, mas com base naquilo que elas pensam, né? Que é a moral. As ações do príncipe serão julgadas da mesma forma, ou seja, os príncipes, eles são aquilo que eles são e pronto. As pessoas são aquilo que elas são e pronto. As pessoas julgam pelas aparências, inclusive as ações do príncipe também. Né? Então, é verdade isso de que a história é contada pelos vencedores. Porque as pessoas gostam de estar junto com o poder, as pessoas gostam de estar junto com a narrativa vencedora. Se um príncipe consegue impor a sua vontade e forçar a sua visão de mundo em relação a todo o resto, é essa a visão de mundo que vai prevalecer, não importa o que, não importa a moral, não importa os costumes. Os novos costumes serão impostos com base naquilo que o poder exige, que o poder demanda.
é assim que o mundo é. Maquiavel afirma que essa é uma situação a que, no final das contas, todas as pessoas devem se submeter. Porque, como está escrito lá no final desse trecho, é isso o que o vulgo deseja, ou seja, é isso que as pessoas comuns, é isso que geral deseja. E no mundo não existe senão o vulgo, ou seja, no mundo não existe senão aquelas pessoas que pensam exatamente assim, pelo menos essa é a interpretação dele. E as pessoas que pensam diferente, elas não têm condições de existir enquanto o grosso das pessoas pensam assim. Se você pensa diferente e vai contra a maioria, as chances são de que você provavelmente vai ser destruído por isso, você vai ser destruído pelas suas opiniões. E pense que as ações do príncipe devem seguir essa mesma lógica. Se é assim que as pessoas pensam em geral, o príncipe deve também se comportar desse jeito, senão ele será destruído. Ele será destruído pelas suas ações. Se o príncipe se, se deixar levar pela necessidade, né, de parecer ser bonzinho, de fazer boas ações e deixar de fazer aquilo que é importante para o reino, para a conquista e para a preservação do poder, ele também será atropelado, né, por aquilo que é o mundo do jeito que ele é. O Maquiavel, quando ele fala isso, ele não pensa que isso é uma coisa desejável e nem que isso seja uma coisa boa. Ele está fazendo uma adesão ao pragmatismo e dizendo: o mundo é assim, quem quiser vencer ao manter um Estado deve fazer isso, né? Deve se conformar também com o fato de que o mundo é exatamente desse jeito. Não é um desejo pessoal do Maquiavel, é o mundo sendo aquilo que ele é. É uma interpretação de como o mundo é, não de como Maquiavel pensa. É muito importante ter isso em mente. Aqui nesse próximo trecho, Maquiavel vai dizer: é de fato muito natural e comum o desejo de conquistar. Quando podendo, os homens o realizam, merecem ser louvados e não criticados. Mas quando não podem e querem realizá-lo de qualquer modo, nesse caso estão errados e devem ser recriminados. Ou seja, veja que o Maquiavel ele entende que é absolutamente natural esse desejo de conquistar. Ele não está fazendo julgamento de valor, nem apontando como algo sendo moralmente recriminável, porque ele não faz esse tipo de ponderação. Como eu já falei antes, a tônica da obra do Maquiavel é a amoralidade, o uso instrumental da moral. Nem o comportamento tipicamente moral, nem moralismo, nem baseado na virtude, nem o seu extremo oposto, ou seja, o comportamento vilanesco, um comportamento imoral, também não é desejável para o príncipe, porque isso não é útil para a conquista e para a preservação do poder. Se os homens agem de forma imoral, se eles desejam, por exemplo, o poder a qualquer custo, mesmo ao custo de destruir o reino, se os homens não têm aquilo que é necessário para a conquista e para a preservação do poder, se o príncipe não tem as virtudes políticas, ou seja, a força, a astúcia, né, a capacidade de agir de forma amoral e não imoral ou moral, ele vai acabar se arruinando e com isso arruinando o reino também. E isso é uma coisa muito ruim. Não se deve fazer isso. Isso não é um tipo de comportamento que deve ser buscado. Portanto, não vale qualquer coisa, não vale a imoralidade, vale aquilo que for importante para a conquista e para a preservação do poder, né? A destruição pela destruição, ainda que isso acabe levando, no final das contas, a um resultado de empate, por exemplo, isso não é uma coisa boa. O que o Maquiavel está querendo dizer aqui nesse trecho? Vocês imaginem uma vitória como a vitória de Pirro, né? O rei do Ponto, que combateu os romanos e a cada vitória ele perdia tantos soldados que ele chegou a afirmar que, olha, mais uma vitória dessas eu estaria arruinado, né? Ou seja, isso mostra que as ações do príncipe elas devem ser permeadas pela melhor eficiência possível e pelos melhores resultados possíveis para a administração, os melhores resultados possíveis para a preservação do poder. Se o custo disso é excessivo, se o custo dessas ações é a destruição do reino, então isso não está justificado, né? Então não é qualquer fim que não é qualquer fim que justifica o uso de todos os meios possíveis e imagináveis. Essa é uma questão que a gente precisa ter em mente. Um exemplo muito significativo de tudo isso, né, que eu estou me referindo aqui agora, é a vida do Agáthocles, que é mencionada lá no capítulo 8.
Agátrocles foi um tirano de Siracusa, né? Um tirano de uma colônia grega em Siracusa, lá naquilo que é hoje a Itália, mas antes era uma colônia grega, lá no século 3 a.C. O Agátrocles conquista o poder de uma forma muito parecida com aquela que o Cesare Borgia chega ao poder na Romanha, né, lá, sendo lá contemporâneo do Maquiavel. Ele também reúne a elite da cidade, todas as lideranças, né, dos homens ricos e os homens poderosos da cidade, e mata todo mundo. Ele faz com que os seus homens, né, assassinem e executem a nobreza local e os homens ricos locais. Com isso, ele se torna o líder inconteste da cidade. Tudo isso levando em conta que ele era um homem de baixo extrato, ele não era nobre de nascimento e, ao longo de sua vida, ele sempre foi um sujeito extremamente cruel e dado a atos de vilania. Na verdade, ele era um ladrão, ele era um homem, né, bastante violento ao longo da sua vida inteira. Ou seja, isso tende a ser, poderia ser interpretado como um péssimo presságio para alguém que quer assumir o poder, visto que, como já discutimos anteriormente, para o Maquiavel o príncipe não pode ser um homem mau por natureza, ele não deve agir de forma maligna, ele não deve agir de forma imoral. Porém, contra todas as expectativas, o Agátrocles acaba se tornando um líder de bastante sucesso, né? E ele não vai agir de forma cruel a partir do momento que assume o poder. Nessa citação aqui, Maquiavel vai dizer, né, tendo em mente o sucesso da administração do Agátrocles e o fato de que ele acabou conseguindo, né, combater diversas tentativas de invasão, inclusive contra os cartagineses. Não, ele foi um líder que acabou, né, tendo um sucesso muito além da média. Maquiavel vai dizer aqui, não se pode propriamente chamar de virtude o fato de assassinar seus concidadãos, trair amigos, não ter fé, piedade nem religião. Desse modo pode-se adquirir o poder, mas não a glória. Mas, se considerarmos a virtude com que Agátrocles entrou e saiu dos perigos e a força de seu ânimo ao suportar e superar adversidades, não vemos por que ele deva ser considerado como inferior a qualquer excelente comandante. Contudo, sua feroz crueldade e desumanidade, mais a sua infinita malvadeza, não permita que seja celebrado entre os homens excelentes. Ou seja, vejam que coisa interessante. Ele mostra que o Agátrocles era um homem extremamente cruel e ele usou dessa crueldade, ele usou de vilania para atingir o poder. A partir do momento que ele atinge o poder, ele superou, né, através da sua força de ânimo, todas as adversidades e foi um líder excelente. Desse ponto de vista, por que ele deveria ser considerado um chefe, né, um comandante, um tirano, um rei, inferior a qualquer outro? Né? As suas atividades, do ponto de vista político, elas permitiram a manutenção do reino, a manutenção da ordem. As pessoas foram felizes, no final das contas, sob a sua administração. Mesmo assim, veja que o Maquiavel faz uma ressalva no final desse trecho. Né? Nesse mesmo capítulo 8, em que Maquiavel louva as virtudes políticas do Agátrocles, ele afirma também que a sua feroz crueldade e desumanidade, mais a sua infinita malvadeza, não permita que ele seja celebrado entre os homens excelentes. Ou seja, o Maquiavel está longe de ser um sujeito que louva a malvadeza, né? Que está de boa com isso, né? Para usar aqui um linguajar mais informal. O Maquiavel despreza a vilania, ele despreza a malvadeza. Ele entende que mesmo que o Agátrocles tenha sido um bom príncipe, no final das contas a natureza dele não era uma natureza boa. E é crítico a isso. Então veja que o Maquiavel não pensa na malvadeza, ele não pensa na imoralidade como uma coisa boa. Ela é, no máximo, um mal necessário. Né? Isso fica mais claro na sequência. Então, apesar do Agátrocles ser um homem cruel e malvado, de ter agido de forma cruel e maligna, né, para atingir o poder, por que ele pode ser considerado um bom príncipe? Maquiavel explica aqui. Creio que isso seja resultado, né, de crueldade mal empregada ou bem empregada. Ou seja, por que o príncipe, sendo um homem mau,
ele pode ou não, né, prevalecer na manutenção do poder. Ele, ao longo desse capítulo e em outros também, ele fala de exemplos de homens cruéis, né, e malignos que tiveram sucesso na conquista e na preservação de poder, e outros homens cruéis e malignos que tiveram insucesso na conquista e da preservação do poder. Por que isso acontece? E aqui que ele explica. Creio que isso seja resultado de crueldade mal empregada ou bem empregada. São bem empregadas as crueldades, se é legítimo falar bem do mal, ou seja, vejam que ele faz aqui uma ressalva, né? Ao falar bem do mal, ele tem um pouco de pudores ao fazer isso, que se fazem de uma só vez, pela necessidade de garantir e depois não se insiste mais em fazer, mas rendem o máximo possível de utilidade para os súditos. Ou seja, Maquiavel afirma categoricamente que só é lícito falar em mal e em uso de crueldades se elas forem feitas todas de uma vez só, né, pela necessidade de se garantir no poder, pela necessidade de fazer aquilo que é importante, e depois não se pode mais insistir em fazer isso. O mal é uma ferramenta necessária, a crueldade é uma ferramenta necessária para o exercício do poder, mas apenas na medida em que ela rende o máximo possível de utilidade para os súditos. Ou seja, essa é a única situação em que é lícito se falar em uso da crueldade. Logo na sequência, a gente vai ver que ele fala em crueldades mal empregadas. Então, o que seriam crueldades mal empregadas? Seriam aquelas que não cessam. Ele vai dizer depois aqui textualmente. Aqueles que observarem o primeiro modo, ou seja, fizerem crueldades apenas na medida daquilo que é necessário para a conquista e preservação do poder, levando em conta o fato de que elas devem ser úteis para os súditos, então esses podem encontrar algum remédio para o seu estado diante de Deus e dos homens. Mas aqueles que empregarem crueldade de forma incessante, apenas pelo desejo de crueldade, apenas pela imoralidade intrínseca a eles mesmos, esses vão se arruinar, eles estarão arruinados diante de Deus e dos homens. Essa citação que ele faz falando em aqueles que observarem o primeiro modo podem encontrar algum remédio para seu estado diante de Deus e dos homens, na verdade não é uma ligação muito forte com o divino, né? Essa expressão, no momento histórico que ele usa, né, diante de Deus e dos homens, apenas significa em geral, não é uma explicação aqui voltada pelo religioso. Mas ainda assim existe um fundamento disso. Eu vejo que, como nós já falamos anteriormente, o Maquiavel afirma antes que o príncipe deve estar disposto a condenar a sua alma ao inferno se isso se converter em bem para o seu reino. No final das contas, o que isso significa? A leitura desse trecho aqui do capítulo 8 deixa muito claro para a gente que, para o Maquiavel, aquele homem, aquele príncipe que usar de crueldades, mas na medida em que isso for bom para o reino, significa, no final das contas, que ele estará usando a crueldade como uma ferramenta, né, fundamentalmente para conquistar, para chegar a um bem maior. E isso se justifica também diante de Deus. Estar condenado ao inferno, na verdade, não é uma condenação efetiva, não é uma condenação definitiva. Esse homem não estará condenado ao inferno porque ele não é mau. Ele está apenas fazendo uso instrumental da maldade. Ele fará uso instrumental dessa maldade na medida em que essa maldade possa se converter no máximo possível de utilidade para os súditos. É essa a tônica da obra do Maquiavel. Então, aqui apenas para a gente concluir, é importante ter em mente o que o Maquiavel pensa sobre o uso da maldade, né? Para que a gente saiba se essa expressão, os fins justificam os meios, é uma expressão lícita. Quando a gente fala em os fins justificam os meios, essa é uma expressão que é carregada de valores, né? É uma expressão adjetiva e ela é carregada de imoralidade. Quando eu falo em os fins justificam os meios, isso poderia implicar qualquer fim, né, que eu quiser, qualquer fim que o príncipe quiser, mas também qualquer pessoa, se justifica, né? Qualquer fim justifica
todas as coisas, mesmo bárbaras, mesmo absurdas, mesmo imorais, que eu fizer simplesmente para chegar lá. E não é isso que o Maquiavel está afirmando. Só existe um fim que justifica o uso de qualquer meio necessário, que é o fim político, que é o fim da conquista e da preservação do poder, porque isso significa que a violência generalizada, que o mal absoluto, que a destruição, que a desgraça absoluta vai parar de prevalecer sobre o mundo. Então, em nome disso, né, se justifica qualquer coisa. Vamos pensar, por exemplo, na Somália, né, que é um estado destruído, que é um estado que não tem governo central, que é um estado onde não há um poder capaz de controlar toda a maldade que existe lá dentro. Aquilo é uma desgraça absoluta, aquilo não está. A Somália hoje vive uma condição em que a economia é sustentada pela pirataria internacional, né? Então você tem ali estupro generalizado, morte generalizada. Como é que você pode produzir num contexto como esse arte, cultura, poesia? Como é que a economia da Somália pode prosperar? Ela simplesmente não pode. Não existe nada lá que vale a pena, que faça valer a pena viver. Para evitar uma situação como essa, vale tudo. E é somente nesse sentido que o Maquiavel afirma que o príncipe pode fazer uso de qualquer coisa que for necessário, inclusive da crueldade. O príncipe não deve ter medo de tomar atitudes consideradas controversas. Ele não deve ter medo de fazer aquilo que é necessário para preservar a ordem. É apenas isso e somente isso que Maquiavel afirma. Portanto, entenda que você não está justificado moralmente para empurrar alguém da escada, né, para fazer o sujeito quebrar o pescoço para tomar o emprego dele, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.